Está no ar a grandiosa história universal das traquitanas com Nuno Marco, uma oferta Montepio, cartões Star Wars para todos os fãs, mesmo para quem não é cliente Montepio, e Homes Place. Encontramos-nos lá. A sexta-feira geralmente é o dia em que abordamos traquitanas modernas, mas como ontem não houve grandiosa história universal das traquitanas, tenho aqui uma clássica e na segunda edição de hoje uma moderna. A clássica é a seguinte: a humanidade vive para facilitar a sua própria vida, para criar conforto e para criar comodismo a um ponto que nos leva a pensar uma coisa incrivelmente deprimente. Nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, vivemos e evoluímos num único sentido, que é o de fazermos o mínimo possível. Epá, eu acho que isso tem mérito. Pá. Se fizerem contas à vida, o que é que representa o progresso? O progresso é a busca incessante pelo não mexer uma palha. É o que todos queremos. Eu falo por mim. Vocês também. Completamente contigo nisso. Sim. Eu não me importo fazer uma coisa ou outra, vá. Sim, só uma ou outra, mas é só quando apetece. Claro que sim. A melhor ilustração disto é essa maravilhosa e revolucionária invenção dos anos 50 do século XX. O comando da televisão. Anos 50? Foi nos anos 50 que começou. Epá, não fazia ideia. O controle remoto fez os espectadores engordar e os responsáveis dos canais de televisão emagrecer de stress, porque não há arma mais letal para uma estação de televisão do que o poder facilitado de mudar de canal sem levantar o rabo do sofá. Coisa que não havia no tempo em que os comandos não existiam e o espectador tinha de se dar ao incómodo trabalho de mudar de canal quando um programa não o estava a interessar. Eu tenho memórias desses tempos. É verdade que só havia 2 canais e pertenciam à mesma empresa. Mas pronto. Não havia mas muita... eu tenho memórias da indolência me obrigar a ver coisas que não me estavam minimamente a interessar só porque ir mudar de canal era uma estafa. Nós somos todos uns preguiçosos do Catano. Essa é que é essa. O primeiro comando à distância da história é impossível que não tenha sido um pau. Eu não sei se foi ou não, mas faz-me sentido. Alguém, algures, tem de ter pegado numa vassoura para mudar de canal. Eu culpo-me de ter vivido numa era pré-comandos e de nunca me ter passado pela ideia de ter uma vassoura perto do sofá da sala. Porque era tão bom. Pegar na vassoura, clac! Mas era preciso uma certa destreza também. Exato. Era. E uma grande vassoura. Uma grande vassoura também. Que tinhas a televisão, não é? As salas não eram tão grandes como as de hoje. Mas na altura não podias ficar muito perto da televisão, fazia mal aos olhos. É verdade. Tu hoje podes ver televisão a 1 centímetro de distância. Mas ainda assim continuamos a dizer aos putos para não estarem tão perto da televisão. Claro. Sim. Porque há sempre aquele lugar à dúvida. Oficialmente, o primeiro comando à distância foi inventado na América por uma empresa chamada Zenith Radio Corporation e o nome do comando dizia tudo. Chamava-se Lazy Bones. Em português, ossos preguiçosos. A própria máquina a culpabilizar o utilizador. Isto era o mesmo que haver uma cerveja chamada bêbado. Agora, reparem num pormenor. O comando à distância Lazy Bones era de facto um comando à distância, mas ligado à televisão por um fio. Parece-me vencedor. Como aliás o demonstra esta reconstituição de uma cena da vida em família típica dos primeiros anos com o comando Lazy Bones. Ai, Jesus! Mas espera aí. A reconstituição é isto? É o Vasco a fazer de velhinha, a gritar a Jesus e a cair? É isso? Então é preciso mais, Pedro Ribeiro. Isto é uma velha a tropeçar no fio do comando da televisão, como é evidente. Foi. Queres que eu faça outra vez? Eu não queria. A queda não foi suficientemente forte. Vasco, já agora experimenta só mais uma vez. Outra vez? Sim, só para... Tenta aqui com mais força, vá lá. Está bem. Ai, Jesus! Foi mais convincente. Agora sim. Mas continua... aquilo ia desde o sofá à televisão com um fio. Era um convite ao fraturar de ancas. Em 1956, houve um senhor chamado Robert Adler, da empresa Zenith, que inventou um modelo mais épico de comando à distância para televisões. Só o nome já era bom, que era o Zenith Space Command. Aquilo mudava de canal e penso que, quando usado no Cabo Canaveral, fazia levantar foguetões também. Mas o próprio aspecto do comando Zenith Space Command era monumental. Vocês não vêem na Wikipédia ou no Google, se procurarem. Todo ele botões, parece um adereço do Star Trek. E, muito importante, não tinha fios. Funcionava por ultrassons. Vantagens disto, lá está, não ter fios. Desvantagens, provadas em relatórios e livros de reclamações da época. As desvantagens apontadas na próxima reconstituição do comando dos ultrassons.
Ai, agora que já pus a criança a dormir, finalmente, deixa-me lá ir aqui para o sofá. Vou aqui pôr a mantinha por cima das pernas. Vou ver um bocadinho de televisão. Deixa cá ver o que é que está a dar. Oh, não. Não. Ora, raios me partam. Isto é rigorosamente verdade. Não só a parte da necessidade que muita gente tem de ter uma mantinha nas pernas para ver televisão, mas também o facto de um dos primeiros comandos à distância funcionar enviando ultrassons ao aparelho de televisão. Ou seja, a mesma frequência sonora que o ouvido humano não consegue captar, mas que os cães ouvem. Por isso, era um desassossego fazer zapping naquela altura. Mais valia a pessoa ir para a janela uivar a meio da noite, porque o efeito era basicamente o mesmo. Os cães ficavam histéricos com este comando à distância. Mais do que isso, descobriu-se que havia xilofones de brincar que conseguiam mudar canais. Não, isso é lindo. sério? Algumas das notas mais agudas conseguiam essa proeza, o que me criou na mente a ideia de um comando à distância xilofone, em que uma tecla diz RTP1, a outra RTP2, a outra SIC, a outra TVI. Mas isto não era lindo? A pessoa ficava ali no sofá com o xilofone. Mas agora com os pacotes de cabo com centenas de canais, Tinhas era de um ter um xilofone. xilofone Gigante! O zapping. Com 300 notas. Chegas lá e dizes: Não. qual é a tecla da TPA? Era mais fácil que as teclas fossem numeradas e depois fizesses combinações, não é? Tens noção que eu vou experimentar Canal isto hoje 21. em casa? O prático que era ter um xilofone ao colo para ver televisão. Ainda houve uma outra variante de comando à distância, Passa-me igualmente. o xilofone para dar a novela. Isso é muito bom, passa-me o xilofone para ver a novela, é bonito. Houve uma outra variante de comando à distância, igualmente fascinante, nos anos 60, que era com um feixe de luz que saía do comando e que se tinha de fazer coincidir com um buraquinho na televisão. Isso é quase estar a jogar um jogo. Ou seja, o zapping era cómodo, no sentido em que se estava sentado no sofá, mas era um fascinante jogo de pontaria, porque o canal não mudava se não se acertasse com o feixe de luz no buraco. Devia ser lindo. Só em 1980 é que uma companhia canadiana achou que talvez a coisa funcionasse melhor se, dentro do comando e também da televisão, houvesse um componente funcionando a infravermelhos. E assim nasceu o comando que hoje pulula pelas nossas casas e que veio facilitar a nossa vida, pelo menos até ao momento em que, a juntar-se ao comando da televisão, surgiu o comando do vídeo. E aos comandos da televisão e do vídeo, juntou-se o comando do amplificador. E ao comando da televisão e do vídeo do amplificador, juntou-se o comando do DVD. E ao comando da televisão e do vídeo do amplificador e do DVD, juntou-se o comando do Blu-ray. E de repente, aquilo que era um processo pacífico voltou a ser um inferno, porque falta sempre um sacana de um comando. E é sempre aquele que a gente precisa. E está sempre no pior sítio possível, sobretudo quando se tem filhos e eles vão meter o raça do comando a quilómetros da sala, ou quando se tem mulheres a dias que arrumam os comandos todos onde? Ao pé da televisão. E uma pessoa chega ao sofá e pensa: realmente o comando é uma grande invenção. Uma pessoa está aqui sentada no sofá e não precisa de se levantar. Espera aí, onde é que estão os comandos? Estão ao pé do raio-me a parte da televisão, obrigando-me a fazer algo que eu não fazia desde 1985 e que é ir até à televisão para mudar de canal. Mas isso é tão comum, as pessoas arrumarem os comandos de televisão junto à televisão. Mas Isso não faz porquê? sentido nenhum. Eu não sei onde é que se muda o canal de televisão na própria televisão. Na própria televisão. Não sei. Acho que tem uns botões de lado. Tem. Ou atrás. Ou atrás, é assim. E ontem descobri que o comando da minha box também põe a minha aparelhagem mais alto. Isso é lindo. É espetacular. Tu ainda não sabias que Não, os comandos podem dar para vários. Não, estava eu com comandos na mesa, não é? E peguei no comando, comecei a mudar de canal e a aparelhagem começou a ficar mais baixo. Extraordinário. Isso é weird. É como aquele comando que fazia levantar foguetões no Cabo Canaveral, no fundo. É verdade. A mesma coisa. É, que maravilha. A grandiosa história universal das traquitanas com o Nuno Marco, uma oferta Montepio, cartões Star Wars para todos os fãs, mesmo para quem não é cliente Montepio. E Homes Place, encontramos lá. Nuno Markle, daqui a uma horinha quem vais falar? Qual é que é a invenção moderna? Eu sou fã das invenções modernas. Daqui a uma hora eu vou falar não de uma, mas de várias invenções modernas. Vou falar do homem, desse grande homem chamado Ron Popeil, o homem que inventou o cabelo em spray. Oh, pá, GHL! Sim, Oh, sim. pá. Diga a ele, mas isso não é entregas e coisas. G. Sim.